Shabbat Shalom, o tema dessa mensagem, dessa semana, vamos eleger um líder. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça mais uma vez, pela Tua bondade, pelo Teu amor, obrigado por Yeshua, que o Senhor definiu, Pai, para conduzir as nossas vidas nessa terra, que a gente possa estar percebido de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, e é o melhor. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach, que assim seja. O tema da mensagem da semana, vamos eleger um líder. Nessa Parashá 37, Shelalehá, envie por você mesmo. Depois do relatório dos 10 espias, o povo desconfigurou e queria matar as pessoas que desejavam fazer a vontade de Hashem. E ali, eleger um novo líder para conduzi-los de volta para o Egito. Vamos tentar entender o motivo pelo qual o povo desejava eleger um novo líder. A instrução de Hashem para o povo de Israel era para que eles entrassem e tomassem posse da terra. Essa era a instrução original. Entrem e tomem posse da terra que dou a vocês. Porém, o povo apresentou uma ideia brilhante e convenceram Moshe a enviar espias antes mesmo do povo entrar na terra. Aquela ideia brilhante pareceu interessante para Moshe, e assim foi feito. Uma ideia do povo em fazer a sua própria vontade. Moshe enviou 12 espias, um de cada tribo, e 10 desses espias, ao retornarem, apresentaram um relatório muito ruim sobre a terra, e isto conduziu todo o povo de Israel ao medo, ao desespero e com o desejo de matar as únicas pessoas que desejavam de fato fazer a vontade de Hashem. Se o desejo do povo não fosse realizado, então aquela liderança não era interessante. Não servia para eles. Porque eles queriam um líder que atendesse os próprios desejos e interesse deles. Ainda que completamente contrário à vontade de Hashem. Eles queriam um Deus que estivesse ao serviço e à disposição deles. Vamos relembrar um pouco mais dessa história. Shemot, Êxodo, capítulo 2, versículo 23. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. No entanto, o povo de Israel ainda gemia sob o jugo da escravidão, e eles clamaram, e o seu clamor por salvação da escravidão chegou a Deus. Hashem atendeu o clamor de socorro do povo de Israel. Não se apresentou como um voluntário para salvá-los, para libertá-los. E note que o socorro de Hashem ocorre da forma que Ele definir. E não da forma que nós, muitas vezes, desejamos ou gostaríamos que fosse. Isto segue dessa forma para o nosso próprio bem. E o ponto principal de conflito é que
as pessoas querem que Hashem faça as coisas no tempo e no modo que elas desejam. Um conceito estranho. Um povo que rejeita a liderança de Hashem vai ser governado pela força do mal e estarão sujeitos a sofrer pela sua desobediência, o que elas não precisariam sofrer nesse mundo. Hashem levantou Moshe, um líder, para atender o clamor do povo de Israel. E agora, o povo estava querendo eleger um novo líder. Não para seguir este novo líder, mas para afrontar Moshe e também para realizar deste novo líder um depositário, colocar sobre ele a culpa das más escolhas delas. E a história se repete até os dias de hoje. As pessoas normalmente clamam por socorro a Hashem, que levanta uma liderança, levanta o ministério, levanta pessoas para atender, para socorrer essas vidas que não se satisfazem, nunca. Esquecem o que elas viveram e posteriormente se levantam contra a liderança levantada por Hashem nesse mundo. Aliás, todas as pessoas que desejam fazer a vontade de Hashem nesse mundo, de alguma forma vão ser perseguidas. E hoje, o apedrejamento ocorre primeiro nas redes sociais. Preste atenção. E essas pessoas seguem em busca de um novo líder. Clamam por um líder mundial para apoiá-las nas decisões delas, para atender às expectativas, às necessidades e os desejos delas. E não alguém que deseja conduzi-las na direção de Hashem através de Yeshua, porque elas não querem fazer a vontade de Hashem, mas desejam fazer a sua própria vontade. E buscam um líder para colocar sobre ele a culpa das suas próprias más escolhas posteriormente. O povo de Israel estava sofrendo, escravizados no Egito, espancados, oprimidos, perdendo seus filhos que eram jogados no rio Nilo e devorados por crocodilos. Era pouca coisa. Clamaram por socorro a Hashem, que ouviu e atendeu o clamor do povo de Israel. Levantou um líder, enviou o seu profeta Moshe, e diante do povo de Israel, Hashem realizou grandes feitos e maravilhas com mão poderosa. E os libertou. E ainda assim, o povo não conseguia confiar em Hashem. O relatório daqueles 10 espias descrentes teve mais valor para o povo do que tudo o que eles viram com os próprios olhos. E ignoraram Yehoshua e Kalev, 2 homens cheios da presença da Ruach HaKodesh, que estavam falando para eles a verdade. E assim, todo o povo foi contaminado pelo mal e acreditaram em mentiras. Deram crédito para aquelas pessoas porque o que elas diziam atendia os anseios do coração delas. As pessoas nesse mundo têm vivido
eu diria de forma até pior, porque está cada vez mais difícil encontrar 2 relatórios verdadeiros sobre uma mesma questão. As pessoas têm sido conduzidas a dar créditos para as mentiras e chamar a verdade até de fake news. Tudo muito triste que está ocorrendo diante dos olhos de todos nesse mundo. Só o Senhor pode testificar o nosso espírito através das Escrituras Sagradas o que é de fato verdadeiro. Hashem Emet, Hashem é verdadeiro. Ainda assim, muitas pessoas não confiam. As pessoas têm sido entregues às suas próprias paixões, às suas próprias teimosias. Eu quero, eu vou fazer. Ninguém vai me impedir, não vai mesmo. E a dureza de seus corações tem conduzido essas pessoas a situações muito tristes. E a verdade tem sido oculta dessas pessoas que só desejam ter poder para oprimir outras vidas. Isaías, capítulo 59, versículo 15. Falta honestidade, e quem abandona o mal torna-se alvo. Adonai viu-o e ficou indignado por não haver justiça. Por meio de mentiras, as pessoas elegem seus líderes para elas serem conduzidas de volta para o lugar onde elas não mais deveriam retornar. Toda esperança nesse mundo está abalada. E se a nossa esperança estiver alicerçada sobre este mundo, ela também será fatalmente abalada. E seremos as mais infelizes das criaturas. Esse mundo foi transformado drasticamente, de forma muito rápida, diante dos olhos de todas as pessoas. E muitos acreditam no seu engano, que ainda podem ter uma vida independente de Hashem. Independência de Hashem é morte certa. Muitas vezes, até com uma boa intenção, podemos tomar decisões erradas e colocar em risco de morte a nossa própria vida ou a vida de pessoas amadas ao nosso redor. Para muitas pessoas entre o povo de Israel no deserto, seguir as instruções de Moshe, estar embaixo das ordens de Hashem, era um aprisionamento. E Moshe e Aharon eram os responsáveis por aquela situação, na opinião deles. O povo de Israel tomou a decisão errada. Convenceu Moshe a enviar os espias, e isso desencadeou uma grande e terrível confusão. Queriam eleger um líder para voltarem atrás para o Egito, mas não fizeram. O povo considerou que teriam seus filhos escravizados na terra da promessa. E eles mesmos desejaram morrer naquele deserto e não na terra que o Senhor havia entregue a eles. E nesta última questão, eles foram atendidos. Todas as pessoas com 20 anos para cima morreram naquele deserto, com exceção de Joshua e Caleb. O que a sua boca tem proferido sobre a sua própria vida? Cuidado.
principalmente nos momentos de tristeza e desesperança. Se você proferiu alguma coisa ruim que você não deveria ter falado em algum desses momentos na sua vida, que você possa se voltar para Hashem, arrependa-se, remova suas palavras. Quem sabe, Hashem possa ouvir e transformar a sua sorte. O povo de Israel escolheu morrer no deserto e foram atendidos. Qual tem sido a sua escolha? O que você tem escolhido fazer no dia de hoje? Você tem pensado em viver ou tem pensado em morrer? Que você possa ter entendimento do que eu estou ministrando. Você tem pensado em entrar na terra da promessa e em conquistar o que Hashem deseja para a sua vida? Ou será que você tem desejado morrer no deserto? Cuidado com seus desejos pessoais, principalmente de voltar atrás, porque os seus desejos podem ser atendidos e você poderá morrer pelo caminho e não ver se cumprir as promessas de Hashem sobre a sua vida. E pior, perder a sua alma para a vida eterna. Muitas pessoas voltaram atrás, deixaram o caminho de Hashem, Yeshua é o caminho, e amargam consequências que elas não precisavam passar. Se você está nessa condição, preste atenção. Ainda nessa condição, se você se arrepender das suas más escolhas, das suas decisões erradas e clamar, saiba que Hashem é poderoso para ouvir, vir e socorrer a sua vida. O desejo das pessoas em satisfazer as suas próprias vontades. E isso é muito grande, de tal forma que tem impedido muitas pessoas de se voltarem para os caminhos do Senhor. As pessoas normalmente querem receber mais, cada vez mais, e nunca estão dispostas a retribuir nada com nenhuma fidelidade. Entretanto, a escolha é sua. Eu recomendo a você, faça uma teshuvá verdadeira, em nome de Yeshua. Não queira você desistir, não queira você voltar atrás para o lugar da onde o Senhor já te libertou. Na leitura da Brit Hadashah, no livro de Judeus Messiânicos, Hebreus, no capítulo 3, versículos 12 a 19, que lemos, somos convocados a ter cuidado para não cometermos os mesmos erros que os nossos antepassados cometeram no deserto, onde mesmo sendo libertados do Egito com mão poderosa e vendo grandes sinais e maravilhas proveniente de Hashem, o povo endureceu seu coração e colocaram Hashem à prova em várias situações. Precisamos ser cautelosos com o nosso coração, com os nossos desejos pessoais, para não esquecermos o que Hashem tem feito pela nossa vida. Do contrário, poderemos ser conduzidos pelo engano do nosso coração a retornar para o lugar que Hashem nos libertou. E não se engane mais, a escolha é sua. Se isto ocorrer, a sua situação será muito pior do que era antes do Senhor libertar a sua vida, porque assim está escrito. Segunda Kefa, Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Libertador Yeshua, o Messias, encontra-se novamente nelas enredados
e por elas dominados, sua condição posterior tornou-se pior do que a primeira. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça do que depois de terem conhecido plenamente, voltarem as costas ao santo mandamento que lhes foi transmitido. O que aconteceu com eles concorda com o provérbio verdadeiro: o cão retorna ao próprio vômito. Sim, o porco se lavou apenas para se chafurdar na lama. Se os desejos do nosso coração com relação às coisas dessa terra, desse mundo, não estiverem bem resolvidas no nosso coração, na nossa vida, se as portas que conduz a nossa vida a coisas desse mundo tenebroso não estiverem bem trancadas, os nossos desejos poderão nos fazer olhar para trás e poderão nos conduzir a retornar no caminho do engano e da mentira desse mundo. A minha recomendação para cada um de vocês é que se voltem para Hashem através de Yeshua e não volte mais atrás para o seu próprio bem. Nós temos um líder, Yeshua, nosso líder, então vamos segui-lo. Por outro lado, nós temos pessoas nessa terra que desejam de alguma forma seguir sozinhas. Isto também traz os seus perigos. Hashem, o Todo-Poderoso, ele poderia fazer tudo sozinho? Ele é o Todo-Poderoso, ele pode fazer o que ele quiser. Quem limita Hashem somos nós. Com todo o poder que ele tem de fazer qualquer coisa, ele escolheu trabalhar nesse mundo usando profetas. Enviou Moshe. Enviou Yeshua. Ele decidiu enviar os profetas dele. A Satã, quando estiver aqui, ele vai utilizar um profeta dele. Mas as pessoas acreditam, na loucura delas, que podem fazer sucesso caminhando sozinho. O que ele chama nesse mundo, carreira solo. Cuidado, para que você não seja enredado e ter que fazer acordo com pessoas nesse mundo tenebroso, onde a palavra do Senhor diz: não se coloque em julgo desigual. Cuidado com o seu desejo de seguir carreira solo. Arua HaKodesh deseja que nós compreendamos que Hashem definiu um líder para guiar a nossa vida. Yeshua. 1 Kefa, capítulo 2, versículo 25. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor que cuida de vocês. Yeshua é o nosso líder. Será que vamos ter fidelidade para com Hashem através de Yeshua? Ou será que vamos nos rebelar contra o Mashiach quando recebemos alguma instrução contrária à nossa vontade? Em um primeiro momento, o povo concordou com as instruções de Hashem através de Moshe. Shemot, Êxodo 24, versículo 7. Então ele pegou o livro da aliança e leu de forma que todo o povo ouvisse. E eles responderam: tudo o que Adonai falou, faremos e obedeceremos. Que tipo de líder você deseja seguir na sua vida? Você deseja dar ouvido aos 10 espias ou aos 2 outros que desejavam fazer a vontade de Hashem? Cuidado, muitas pessoas poderão ser arrastadas e sofrerem a morte por acreditarem em mentiras. Qualquer pessoa com a sua consciência normal que fosse confrontar o que ela tinha recebido de Hashem através de Moshe com o que ela estava ouvindo falar sobre Moshe, poderia, de forma simples e rápida,
e identificar quem estava falando a verdade. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 a 5. Porque vem o tempo em que as pessoas não terão paciência com o ensino sadio, mas proverão meios para satisfazer suas paixões, e reunião em torno de si mestres que dirão tudo o que lhe faz as orelhas coçar. Sim, as pessoas se recusarão a ouvir a verdade e se voltarão para os mitos. Você, porém, permaneça firme em qualquer situação, suporte o sofrimento, faça o trabalho requerido de quem anuncia as boas novas e faça tudo o que o seu serviço a Deus requer. Existem uma grande variedade de ofertas de mensagens através do sistema desse mundo para atender as pessoas nas suas mais variadas necessidades, e não mensagens que elas precisam de fato ouvir para se arrependerem e se voltarem para os caminhos do Senhor. As pessoas nesse mundo clamam por um líder que permita que elas façam o que elas desejam fazer, mesmo elas sabendo que as escolhas fora da vontade de Hashem conduz de alguma forma a algum desastre. Raabe não agiu desse modo. Ela ouviu falar dos grandes feitos de Hashem para o povo de Israel e desejou se juntar a este povo e seguiu a Yehoshua, o líder definido naquela ocasião por Hashem sobre o povo de Israel. Ruth agiu do mesmo modo, seguindo a liderança da sua sogra. Mas qual será o perfil do líder que este mundo está esperando? Preste atenção. Daniel, capítulo 11, versículo 21 a 24. Surgirá em seu lugar um homem desprezível, indigno de herdar a majestade do reino, mas ele virá sem aviso e se apossará do reino pela intriga. Grandes exércitos serão derrotados e removidos de diante dele, bem como o príncipe da aliança. Alianças serão estabelecidas com ele, mas ele as enfraquecerá por meio do engano. E ainda que possua poucos seguidores, ele surgirá e se fortalecerá. Esse líder possui poucos seguidores. Ainda assim, derrotará grandes exércitos. Terá até o seu próprio profeta. Resgá-los, Apocalipse, capítulo 13, versículo 13 e 14. Ele realiza grandes milagres, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, para mostrar-se aos homens. Ele engana o povo que vive na terra por meio dos milagres que lhes são permitidos realizar na presença da besta. E lhe diz que façam uma imagem em honra da besta, que fora ferida pela espada, mas que voltou a viver. É este o perfil do líder que o povo nesta terra
tanto deseja. Alguém que seja incontestável por fazer nos céus sinais e maravilhas. O povo ignorou os grandes feitos de Hashem desde os tempos antigos. E agora deseja ver sinais. Mas caminham para um aprisionamento nunca relatado na história da humanidade. Yeshua é nosso líder. E quando o povo solicitou para ele apresentar um sinal no céu, ele respondeu. Matitiar, Mateus, capítulo 12, versículo 39. Ele respondeu, Yeshua respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal? Não, nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. E eu tenho ouvido muitos questionamentos, muitas reclamações de pessoas que estão insatisfeitas de alguma forma com alguma coisa. Mesmo elas tendo o que comer, o que beber, o que vestir, ainda assim reclamam de alguma coisa. Qual é a diferença desta nossa geração para aquela geração do povo de Israel que estava no deserto? Qual que é a diferença que tem? 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 8. No entanto, a verdadeira religião não resulta em grande riqueza, mas apenas para os que estão contentes com o que têm. Porque não trouxemos nada a este mundo e não podemos levar nada dele. Por isso, se tivermos comida, roupa, estaremos satisfeitos com isso. Te falta alguma destas coisas? As pessoas não gostam desse tipo de mensagem. Mas elas preferem mensagem que fala sobre prosperidade. E se for prosperidade financeira, saúde ainda está em outro lugar, viu? Se for prosperidade financeira, nessa terra, as pessoas ainda até preferem que tudo vai dar certo. Se Hashem é por nós, quem será contra nós? A questão é que os grandes feitos de Hashem se tornaram coisas comuns. E hoje, pelas escolhas erradas das pessoas nessa terra, pessoas que decidiram fazer o mal de forma deliberada, com conhecimento do que está fazendo. Temos outras pessoas sofrendo. E tudo que elas desejam agora é voltarem a andar, falar, poderem se mover de alguma forma. Estão presas dentro de um corpo, não apenas dentro de um lar. Coisa que até pouco tempo não recebia nenhuma atenção. Muitas pessoas têm estado confusas, muitas vezes sem saber o que devem ou não fazer. E isto ocorre porque esta amizade oferecida pelo Senhor exige a nossa confiança no Senhor. Precisamos confiar e compreender que Hashem sabe todas as coisas e tem o melhor para cada um de nós, que buscar pelo conselho dele. E nós não sabemos nada, muitas vezes nem sabemos diferenciar a nossa mão direita da nossa mão esquerda. O que nós temos de sobra é muita vontade própria, muito desejo. Nós somos teimosos, como o povo de Israel.
E isto precisamos dominar para não expormos a nossa vida a riscos que não precisamos enfrentar. Outra coisa importante, os conselhos de Hashem através de Yeshua, ele pode vir sobre a nossa vida por várias formas diferentes. Por sonho. E nessa situação, normalmente, eles precisam ser interpretados. Porém, outros conselhos são diretos e pontuais. E se tentarmos interpretar, poderemos errar. O Senhor é nosso amigo. Ele escolheu isto. E não voltará atrás. A questão principal é se nós somos ou não amigo do Senhor. Temos como saber. Então preste atenção. Você vai saber se você é amigo do Senhor. Para verificar isso, se você é ou não amigo do Senhor. Yohanan, João, capítulo 15, versículo 14. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu lhes mando. Yeshua é nosso amigo. Você tem obedecido as instruções dele? Se você tem, você é amigo dele também. Se você não tem, não se iluda, não se engane mais. Você não é amigo do Senhor. Para nós fecharmos, o povo precisa confiar nas instruções de Hashem. E lá no deserto, eles deviam ter feito isso, eles deviam ter confiado nas instruções de Hashem através de Moshe. E nós precisamos confiar e obedecer essas instruções através de Yeshua, o nosso líder. Não importa qual seja a sua situação no momento presente. Se Yeshua for de fato o nosso líder, nós seremos verdadeiramente amigos do Mashiach. Moshe nos alertou sobre isso. Devarim, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Adonai levantará dentre seus parentes um profeta semelhante a mim. Preste atenção a ele. Apontando para Yeshua. Trocou até o nome de Rocheia. Quer dica maior do que isto? Yeshua foi apresentado a nós, em primeiro lugar, como profeta de Hashem. É a ele que nós devemos ouvir. É dele que devemos receber as advertências, as orientações, os conselhos e obedecer. Não adianta só ouvir. Precisamos dar ouvido à atenção. Precisamos obedecer. Yeshua é o caminho e sempre vai nos conduzir na direção de Hashem, o nosso Pai. Este é o Filho amado de Hashem e a ele devemos ouvir. Yeshua nos oferece uma liderança em amizade, porém exige de nós que devemos ter total dependência de Hashem. Yeshua não deseja que sejamos maiores neste mundo tenebroso, nem que sejamos famosos, mas ele deseja que Hashem, através da vida dele, Yeshua, seja maior em nós, para que o nome sagrado de Hashem seja glorificado através da nossa vida nessa terra. Irmãos, estamos por enfrentar tempos ainda piores, mais difíceis. Lamento trazer essa informação para vocês. Então, que tenhamos a coragem de continuar progredindo na amizade com Yeshua todos os dias, na direção de Hashem, sem recuar, sem desistir
não podemos parar de lutar. Sem deixar os pensamentos ruins e oportunistas sequestrarem o nosso coração e a nossa mente. Nesta batalha da vida, Yeshua é o nosso general e precisamos confiar nele. Que a Ruach HaKodesh trabalhe em seu coração para que você ouça o que Hashem diz e não se desvie do propósito que o Senhor tem para a sua vida. Somente Hashem pode nos conduzir no caminho e Yeshua para sairmos do deserto onde nos encontramos nesse momento, para nos dar o bem que a nossa alma realmente deseja, em nome de Yeshua. Maranata, aquele que veio. Maranata, aquele que está à porta, voltando. No próximo Shabat, dia 12/6, teremos uma única Parashá 38, Korach, que descreve a infame rebelião liderada por Korach contra seus primos, Moshe e Aharon, alegando que os dois haviam usurpado o poder do restante do povo de Israel. Os líderes daquela rebelião foram engolidos pela terra. No dia seguinte, alguns sobreviventes daquela tragédia decidiram reclamar por causa da morte dos rebeldes, e irrompeu uma peste sobre o acampamento e matou um outro tanto de pessoas. Mais uma vez, Moshe e Aharon intervêm, oferecendo incenso para impedir a extinção daquele povo rebelde no deserto. E assim segue. Convoco a todos a fazerem essa leitura e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de vocês. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor, nosso Pai, te damos graça. Apesar de todo o mal que existe nessa terra se formando diante dos nossos olhos, Pai, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. Pai, se nós formos olhar, Pai, o que de fato está ocorrendo com tantas famílias nessa terra, nesse momento, eu, Pai, em especial, sou bem-aventurado. O Senhor tem cuidado de mim, da minha esposa, da minha família, dos filhos, dos meus irmãos. Eu tenho visto isso, Pai. Eu tenho visto isso. Ainda que com decreto de mortes, o Senhor tem se levantado para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar. E eu lhe peço, Pai, humildemente, que cada um de nós possa entender a importância de seguir o nosso líder Yeshua. Principalmente, Pai, diante de dias tão difíceis que ainda estão por vir. Nos ajude a estar escondido e refugiado na nossa torre forte. Nos ajude a cumprir, Pai, os dias, cabalmente, todos os nossos dias nessa terra. Que não sejamos negligentes, que não sejamos mais desobedientes, teimosos. Que a gente possa compreender, Pai, que a gente possa ter o desejo de mudar. Pai, o Senhor tirou o povo do Egito. Mas havia coisas, Pai, ali, situações que cabia o povo fazer. Cabia ao povo de Israel tirar o Egito do coração. E nessa parte, Pai, muitos têm fracassado até os dias de hoje. Nos ajude enquanto nós estamos a caminho. Não nos deixe nos perder nessa jornada da vida, mas que o Senhor possa nos guardar para a vida eterna. Nós dependemos do Senhor, bondoso Israel, que tem cuidado de nós. E nada, absolutamente nada, tem nos deixado faltar. Em nome de Yeshua, louvado e engrandecido seja teu santo nome. E cada dia, Pai, que nós estivermos nessa terra, que a gente possa se lembrar dos teus grandes feitos, Pai. Um dia que o sol amanhece, se renova sobre a nossa vida as tuas misericórdias. Isso não é uma coisa comum, isso não é normal. Nos ajude, Pai, a reconhecer todos os dias
o teu sobrenatural na nossa vida. Que a gente possa ter das tuas chuvas, que a gente possa ter da provisão da tua água, de tudo aquilo que o Senhor tem separado de bem para a nossa vida. É o que eu lhe peço, B'Shem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Que assim...